Eu acho que nesses capítulos iniciais é importante a gente relembrar a discussão que ele faz sobre o conceito de preço de custo, né? E na consciência do capitalista, para ele, vai equivaler ao valor da mercadoria. Mas quando o empresário pensa em preço de custo, ele pensa no que ele gastou com capital constante mais capital variável, o C mais V. Ele não inclui aí. Opa, a Pâmela está chegando. Está vendo? É só a gente começar que a Pâmela chega. Aham. E aí, Pâmela? Aqui não apareceu ela ainda. Pois é. Eu espero ter clicado no. Ué? Ah, tá aí. Aí tem um certo delayzinho. Tem um delay aí, Pâmela. Boa noite. Tudo bom? É que você não apareceu. Eu falei, pô, o que aconteceu? Será que eu cliquei no botão errado aqui? Eu não vi porque tá gravando a chamada, né? Quando tá gravando, você tem que aceitar entrar na chamada gravada. Ah, tá. Ô, Pâmela, a gente está começando a conversar é, sobre os conceitos que o Marx discute nesse início. O primeiro dele, esse conceito de custo de produção, né? É, que para o Marx, o empresário vê como o próprio valor da mercadoria. Mas para o empresário, esse custo de produção equivale apenas ao C mais V, a soma do que ele gastou com capital constante e capital variável. Aí, fazendo a seguinte observação, quando ele analisa a mercadoria isolada. No custo da produção dessa mercadoria, não vai entrar todo o valor do capital fixo adiantado. Vai entrar só a fração do valor do capital fixo que foi, durante o processo produtivo, transferido para a mercadoria. Então, é o dispêndio do capital fixo mais o dispêndio do capital constante circulante mais o dispêndio do capital variável. Mas ele fala que essa é a visão de custo de produção da mercadoria para o empresário. Para o trabalhador, diz o Marx, o custo de produção envolve, além do dispêndio do capital fixo e do capital variável, do dispêndio do capital fixo, do dispêndio do capital constante circulante e do dispêndio do capital variável, que é o seu próprio salário, também deve contar a mais-valia. Então, o que custa a produção para o trabalhador é diferente do que custa a produção para o empresário.
Porque para o empresário a mais-valia sai de graça. Ele considera que o empresário identifica o valor da mercadoria com o custo da sua produção. E que o lucro, ou seja, o valor que, por ocasião da venda da mercadoria, ultrapassa o custo de produção, foi obtido no processo de circulação. Esse Essa parece que é essa parece que é a chave central ali, né? Tem ali onde ele fala que ah, na formação aparente, né? Na parte da aparência das coisas ali, não se percebe qualquer diferença entre capital constante e capital variável. Ou seja, para o capitalista são frações do capital que ele adiantou, ele não vê como matérias-primas, trabalhadores, etc e tal, né? Ele não personaliza, ele vê como capital. E aí a origem da alteração de valor que ocorre, que vai valorizar a mercadoria, tem que ser deslocada da parte variável, da parte humana, para um capital total que englobe tudo isso, assim, tipo, uma entidade que é, tipo, e quem não consegue ver que a produção do valor vem ali daquela parte do capital variável, né? Turva a visão dos caras, assim, na hora que eles vão olhar para o capital, os processos ali de valorização da mercadoria, né? eu acho que esse é o elemento central aí do argumento dele. Claro, as noções de capital constante e capital variável são noções da economia política desenvolvida pelo Marx, são noções da crítica da economia política. Para ele, o empresário, ele vai usar as noções de capital fixo e circulante, assim como os economistas burgueses, que são porta-vozes dos empresários. Só que o empresário, ele não diferencia por rubricas conceituais aquilo que ele gasta. Ele faz uma contabilidade conjunta. Então, claro, ele pode ter um certo cálculo do que ele vai despender do capital fixo. Fica claro para ele na contabilidade o cálculo da compra de matérias-primas e auxiliares e também o da compra de força de trabalho, salário, embora nem sempre isso esteja discriminado no registro produtivo. Tanto que Marx fala, olha, pela contabilidade da empresa, não dá para a gente ver a maneira como o empresário gastou em força de trabalho. Por quê? Vamos supor que o capital rote 5 vezes por ano, ou rote uma vez só por ano. O empresário simplesmente vai registrando o que pagou como salário. Não fica claro na contabilidade que houve aí tantas rotações do capital num determinado período de tempo. Então, também a contabilidade contribui para essa mistificação, né? Porque para ele o custo de produção vai ser basicamente quando visto assim,
como sendo composto por capital fixo e circulante, e o capital que o Marx chama de variável submerge na noção de capital circulante. Quando o Marx analisa a categoria do lucro, ele fala, o empresário, ele não vai simplesmente contabilizar o lucro contido em cada unidade de mercadoria produzida, a não ser que essa mercadoria seja a construção de uma ponte, de uma ferrovia. O empresário vai relacionar o valor adicional obtido com o capital total adiantado durante um período de produção, por exemplo, um ano. Então, é isso que você falou, Lucas. O empresário, ele relaciona o que ele obtém com o conjunto do capital. Então, a noção de lucro apresenta essa relação daquilo que o Marx chama de mais-valia com o conjunto do capital, o C mais V. Enquanto o Marx, para destacar mais-valia, a relaciona apenas com o capital variável, o empresário relaciona a mais-valia, ou seja, o valor adicional, que ele chama de lucro, com o conjunto do capital. Então, ele acha que o lucro é algo que deriva do funcionamento do capital em seu conjunto, e não do capital variável. E aí a maneira como ele vai ver a realização desse lucro vai, por exemplo, ser explicada pelo papel que ele próprio empresário exerce no processo produtivo, o papel que ele, com a sua astúcia de negociante, exerce no âmbito da circulação de mercadorias. Mas, para ele, a força de trabalho é só um dos elementos de produção. Não é o elemento de produção que produz valor e, portanto, produz mais-valia. Ainda que Marx diga o seguinte, olha, o empresário não deixa de perceber que o valor adicional está relacionado com o trabalho do trabalhador, porque para aproveitar o mais racionalmente, entre aspas, possível o seu capital fixo, ele vai tentar estender a jornada de trabalho o mais possível, intensificar a jornada de trabalho o mais possível, etc. De qualquer modo, não é o que ele enfatiza do ponto de vista da sua visão de mundo. O que ele enfatiza do ponto de vista da sua visão de mundo é que esse valor adicional vem do funcionamento do capital no seu conjunto. Ou é obtido por ele no âmbito do processo de circulação, no momento da venda da mercadoria. De qualquer modo, o lucro não é a relação de M sobre V, de mais-valia sobre capital variável. É a relação de M, porque para ele o lucro é a mais-valia, para ele Marx. A massa de lucro é a massa de mais-valia. Mas essa massa de mais-valia, ela vai ser relacionada com o conjunto do capital. E aí a taxa de lucro vai ser diferente da taxa de mais-valia.
E a forma como se produz esse excedente fica mistificada. Aquele capítulo que o Engels pediu para o Samuel Moore elaborar, acho que é o capítulo 3, né? Ele faz uma série de exercícios baseado nas indicações do Marx, mas não desenvolvidas, sobre a maneira como se modifica o lucro de acordo com a variação dos elementos do processo produtivo. Então, você vê que o capítulo é o 3 mesmo, chamado Relação da taxa de lucro com a taxa de mais-valia. Então, ele simplesmente vai mostrando, por exemplo, taxa de mais-valia constante, a relação do capital variável com o conjunto do capital variável. E aí ele vai fazendo esses múltiplos exercícios, né? Mas, claro, são múltiplos exercícios que apenas indicam que não há um paralelismo entre a variação da taxa de lucro e a variação da taxa de mais-valia, embora a massa de lucro seja sempre a massa de mais-valia. Porque é o valor adicional produzido. Eu acho muito interessante essa análise inicial que ele faz, quando ele mostra como o empresário é praticamente uma lição de administração, né? Vai tentar maximizar a sua taxa de lucro, aí no capítulo 5. Na verdade, se a gente for ver os títulos das subseções, das seções desse capítulo, teriam que ser vários capítulos. Ele põe assim, capítulo 5, economia no emprego de capital constante. Então, ele faz uma abordagem geral. Depois, ele apresenta o subtítulo, Economia nas condições de trabalho à custa do trabalhador. Então, aí são as condições de segurança, as condições ambientais do processo de trabalho. Ele vai mostrando como o empresário vai economizando nisso tudo, muitas vezes levando à doença e à morte, à mutilação do trabalhador, né? Depois Ali um pouco antes, nesse capítulo, o professor, ele fala sobre o fanatismo do capitalista por economizar nos meios de produção, né? exatamente. Onde nada pode perecer ou ser desperdiçado e tal. Aí ele teve uma parte que eu achei interessante. Ele vai indicando isso em vários momentos, né? Que, tipo, evitar o desperdício, evitar o perecimento depende do adestramento e da disciplina dos trabalhadores, né? Disciplina que se torna supérflua em condições sociais nas quais os trabalhadores operam por conta própria, assim como agora ela já se torna supérflua, etc e tal. Aí ele entra com essa. Esse fanatismo se manifesta de modo inverso, na falsificação dos elementos de produção, meio fundamental de abaixar o valor do capital constante em relação ao capital variável e com isso elevar a taxa de lucro.
Aí eu fiquei. Aí ele fala sobre a fraude ali, depois ele cita a Alemanha, né? Faz uma piada dizendo as pessoas devem achar muito agradável quando a indústria alemã envia lhes boas amostras e depois uma mercadoria ruim. E aí eu fiquei pensando na questão do metanol, né? Tipo, Exatamente. Né? e outra. Quando a gente vê questões como essa do metanol, a gente lembra imediatamente dos arrazoados do Marx. No livro 1, ele apresenta também, né, um longo arrazoado sobre a falsificação do pão que entrava na dieta do trabalhador. O cara punha um cal, punham, lá encontrava pelo de rato, tinha todo tipo de. É a falsificação, né, da mercadoria. Por exemplo, eu estava vendo recentemente a proibição pela Anvisa, de uma marca de pó de café chamado Câmara, Ah, eu vi. em que os caras encontram um caco de vidro, indício de areia. É, é essa prática que o Marx já detectava na gestão do capital, né? Naquele momento, e que não mudou. Chegando às raias da. Como é que a gente poderia chamar isso de terrorismo mercantil? Você vendeu uma mercadoria que mata. Agora, isso parece que já estava rolando, né? E a coisa só adquire uma proeminência nacional quando a Globo faz uma reportagem sobre uma empresária que tomou metanol e ficou cega. Enquanto é o trabalhador lá que está ficando cego, está morrendo, tem nem notificação. Mas aí uma empresária num bar de um bairro nobre de São Paulo e tal, fica cega tomando, sei lá, uma caipirinha de vodka. Mesmo assim, né? Tipo, eu não sei agora como é que tá, não acompanhei muito mais as investigações e tal, mas no começo se blindou bastante, exceto alguns bares, assim, mas outros estabelecimentos foram bastante blindados, assim, pelo menos no jornalismo mainstream, né? E o que leva a pensar que, tipo, é sabido e notório, assim, de que isso faz parte do processo da produção capitalista, né? A questão da fraude e tal, tipo, sabe que tu lida com isso eventualmente, assim. Eu tenho um amigo que trabalha em distribuidora agora e ele disse, agora o pessoal tá vindo comprar, estourou o assunto, né? Tipo, se propagou o assunto e agora o pessoal já tá vindo comprar aqui coisa na loja e querendo saber da procedência da bebida e tudo mais. Então, tipo, é um negócio que vai em cadeia, né, assim. Claro, E a gente sabe que, tipo, nas distribuidoras que a gente compra aqui, tu compra um Johnny Walker, tu sabe que não é um Johnny Walker, sabe? E por aí vai, é um negócio que já faz parte do cotidiano, mas e presente na produção capitalista, mas que, tipo, precisa de algo muito extremo, limítrofe, assim, para ser claro. levado à tona, né? De início tentaram culpar o PCC e tal, né? Mas depois isso também caiu por terra. Parece que faz parte da própria produção de bebidas, né? Mas tem informações, é que eu não acompanhei nada, da verdade, mas tem informações já sobre do processo de produção, assim, se tem provas, onde é que tá vindo. Não, eles estão investigando. Eles já começam a falar que podem ter lavado vasilhame com metanol. Já estão. O que seria uma atenuação de todo o processo, né? A lavagem. Em alguns casos, tem casos específicos, assim, tipo, tá aparecendo várias coisas, né, na investigação. Aí eu vi que fecharam, não me lembro o nome da cidade agora, do interior paulista ali, não era da Grande São Paulo, era um pouco mais do interior, assim, e os caras fecharam uma fábrica clandestina, apreenderam um lote de dezenas de milhares, assim, de garrafas de bebida de várias marcas e tal, e essa fábrica distribuía para bares, enfim, da Grande São Paulo. Então, tipo, é um negócio que envolve uma cadeia produtiva muito grande, muito complexa, né?
E o que eu achei interessante é que logo depois que os primeiros casos começaram a vir à tona, a polícia já é, encontrou essas fábricas aí, né? Aí disseram que era uma investigação que estava sendo feita há tempo. De qualquer modo, a gente vê, por exemplo, problemas quanto ao peso, né? Então, agora, mercadorias que têm um determinado peso na capa, você vai pesar e pode não ter aquela quantidade. Tem mil formas de fraude, né? Desde as mais severas até essas de roubar no peso, né? Até questões que a gente reclama bem constantemente, assim, tipo, apesar de daria para discutir se é uma fraude ou não, ou talvez nesse sentido empregado pelo Marx dê para se dizer, né, que seja uma fraude, mas tipo, todo mundo percebe que os alimentos no geral vêm deteriorando, né? Tipo, tá, tu pega um chocolate, é um, sei lá, qualquer coisa, tipo uma bebida láctea, agora é tudo preparado, lácteo, sabor leite, sabor não sei o que, tipo, Sim, os caras estão retirando cada vez mais as matérias-primas, assim, primordiais e adicionando produto sintético, que é a produção mais barata e tal, claro. para baratear, e cada vez ficando mais caro, e daí eu imagino se sentar para fazer um cálculo da taxa de lucro da Nestlé, ou sei lá, o quanto que isso contribui para os caras, né, aumentarem o lucro e tudo mais. Deve ser enorme, né? O ideal é comprar só Eu coisa vi natural. Aí, mesmo coisa natural, você não sabe se está com um elemento tóxico, né? Com agrotóxico, né? É difícil fugir dessa teia, né? É como se a gente estivesse numa teia. Você pode tentar minimizar, mas é muito difícil. Eu lembro que uns anos atrás eu vi uma notícia sobre a situação crítica do cacau no mundo, né? Tipo, os lugares onde a plantação de cacau é mais abundante, e tal, condições climáticas e tudo mais, e econômicas, né? E aí daí era o tom do debate era bem fatalista, assim, tipo, em alguns anos não teremos mais chocolate, e tudo mais. E daí eu imagino que com toda essa crise envolvendo a matéria-prima, fica muito mais fácil para os caras fazer um chocolate baseado em gordura vegetal, Claro. em outras circunstâncias. Faz muito sentido, assim, depois de ler Marx, tu começa a entender por que que isso Sim. acontece, né? É óleo de babaçu e tudo mais, né? Agora, o caso do etanol é você pôr praticamente um veneno, né? Na mercadoria que você vai vender. O que acaba sendo, para essas cadeias de produção de bebida ilegal, também um tiro no pé, né? Por exemplo, a gente vê notícia de intoxicação por metanol no Irã, onde a bebida alcoólica é proibida, então ela circula ilegalmente. Circulando ilegalmente, não tem o controle do Estado, né? Não tem o controle de órgãos fiscalizadores. E mesmo quando esse controle existe, é muito difícil, né? Você vê, por exemplo, durante a lei seca, tem um documentário na Netflix, em 3 ou 4 capítulos, chamado Prohibition, que foi o nome da lei seca nos Estados Unidos. A proibição de bebida alcoólica. E no longo período, foi do início dos anos 20 até o início da década de 30, acho que foram 13 anos. Nesse período de proibição de bebida alcoólica, houve todo tipo quer dizer, além do contrabando, etc., mas também a falsificação, a produção ilegal e a falsificação. E aí não era incomum eles porem metanol na bebida e gente morrendo, ficando cega. Você vê que um dos elementos culturais que acompanham a produção de mercadorias desde os primórdios é exatamente a questão da integridade da mercadoria, da qualidade da mercadoria.
Você vê que boa parte da Bíblia e do Corão, você vê que a Bíblia é de 3.000 anos, né? O Corão é do século VII para cá, mas é um desdobramento desses textos. Tem uma quantidade enorme de preceitos procurando regular o peso, a qualidade da mercadoria, a integridade da mercadoria. Então, isso aparece até antes do capitalismo com o desenvolvimento da economia de mercado. No capitalismo, isso se potencializa e acaba se tornando uma das funções do Estado capitalista. Essa regulamentação de pesos e medidas, regulamentação a fiscalização da qualidade das mercadorias, etc., né? Porque esse tipo de procedimento compromete a própria reprodução do capital, a partir de um determinado limite. Você vê que os casos que o Marx relata, por exemplo, da falsificação do pão, contava com a reação dos próprios capitalistas, que eram concorrentes desse produtor de pão, que tinha uma vantagem por estar vendendo um pão mais barato. Então, os interesses estratégicos de classe levam o Estado a desenvolver esses elementos de fiscalização e controle. Agora, isso é algo que ocorre, grosso modo, e sempre a posteriori. Por exemplo, esses pós de café aí torrados, a Anvisa sempre alerta, né? Porque tem palha misturada, palha de café, o cara torra junto. Eles torram um galho, moe tudo junto. Quando está torrado, fica aquele pozinho preto, você não consegue discernir. Mas a gente vê esse tipo de coisa também na produção de mercadorias mais sofisticadas. Quer dizer, quantos recalls de automóveis não ocorrem, às vezes, eu não diria fraude, mas pela inserção ali de elementos de baixíssima qualidade que ameaçam a segurança das pessoas. E a questão da comida, né? A gente não vê o que a gente come, assim, nos alimentos ultraprocessados. Às Claro, vezes a gente nem claro. sabe, assim, as fraudes que a gente... Então, por exemplo, questão de restaurante. A cozinha vem pronta lá, a comida vem pronta. Você não sabe como é que ela foi processada, como é que ela foi feita. Esse é um processo industrial. Agora, imagina esse processo industrial em que a comida já vem embalada, já se compra no supermercado, essas pizzas, essas coisas que já vêm processadas, né? Cheio de conservantes, cheio de elementos que a gente não sabe que efeito que é ou que tem, né? Os embutidos, e aí a gente vê aí os efeitos cancerígenos, né? E outros efeitos. Mas é interessante porque o Marx vai circunstanciando tudo isso e mostrando como, inclusive, lutas políticas do empresariado estão relacionadas com a redução dos custos de produção. Por exemplo, a luta contra a taxação de determinadas mercadorias, né, que podem encarecer o processo produtivo. O Marx discute aquelas campanhas pela lei do trigo, né,
que é eliminar as taxas protecionistas, as taxas que oneravam o trigo para proteger o produtor inglês, né? Acabavam encarecendo a comida do trabalhador, portanto, o salário, portanto, o valor da força de trabalho. Mas eu acho particularmente importante, nesse bloco de capítulos, em especial, duas formulações. O que o Marx fala são duas maneiras de ver o processo. Uma é o processo do ponto de vista da mercadoria. No caso da relação do lucro com o conjunto do capital, quando ele analisa a unidade de mercadoria, se trata exclusivamente daquilo que foi despendido na produção daquela mercadoria. Se trata do custo de produção. Então, é o dispêndio do capital fixo mais o dispêndio em capital circulante, constante e variável. Mas quando se trata de calcular a taxa de lucro, não do ponto de vista da unidade de mercadoria, mas do ponto de vista do conjunto do capital, aí se leva em conta o capital total, tanto aquele que é incorporado no processo produtivo, quanto aquele que ainda não foi incorporado no processo produtivo. A parte do valor da máquina que não foi incorporada, a parte do valor do edifício. Então, se calcula o preço da mercadoria a partir do custo da sua produção, mais o excedente, o lucro que se obtém com a venda dessa mercadoria individual, e se calcula o lucro não na relação com o capital que foi gasto, mas com o capital que foi adiantado, o conjunto do capital. E aí vamos ver como o Marx vai fazer esses dois conceitos confluírem logo à frente no conceito de preço de produção. Mas olha, lendo esses capítulos iniciais, eu dei uma parada agora, mas eu li até o capítulo 20, mas ficou muito erro, viu, naquela edição da UBU. Mas é erro que eles não poderiam ter visto. Quais? Tipo, o quê? São erros que você tem que estar familiarizado minimamente com a teoria do Marx para ver. Senão você não vê. Se você está estudando Capital, você vê que aquela frase não tem sentido. Se você não está estudando Capital, a frase tem sentido em si, mas não tem sentido no contexto teórico. E aí isso passa. Umas coisas assim que implicam na interpretação, no entendimento da teoria, será? Não, por exemplo, inclusive, relendo esses capítulos iniciais, eu tinha deixado passar um errinho. Eu acho que eu não vou encontrar agora a página, mas em que a frase fala em produção do capital. Aí eu estranhei, falou, pô, não pode ser produção do capital. Aí eu vou lá no original. Eles traduziram a partir da Marx Engels Werke, né? A MEV. Aí você vai lá na MEV,
Não está produção do capital, está reprodução do capital. Então está certa a frase. Ela só fica estranha para quem está penteando o livro como a gente está fazendo há tanto tempo. Agora, isso me faz levantar uma suspeita de que a revisão dessas obras muito extensas, ela acaba sendo feita mais por amostragem do que linha por linha. Mas a tradução, tu diz? Porque. Não, às vezes, claro, tem, a gente encontra na edição da Abril escolhas de tradução que não foram as mais felizes, como a gente encontra na Boitempo. Mas aquilo você vê que foi uma escolha do tradutor. A frase não tem toda a clareza que poderia ter se ela fosse traduzida de maneira um pouquinho diferente, ou com uma palavra diferente. Mas ela faz sentido, ela não está errada, ela está menos intuitiva por causa das palavras escolhidas. Então, claro, deixa lá, é a escolha do tradutor, não está errado. Agora, tem coisas que, na minha opinião, passaram por descuidos tipográficos. Não foi erro do tradutor, foi erro na montagem do texto. E, às vezes, o erro é tão clamoroso que eu já suspeito de má-fé, de alguém querendo pôr areia no meio do texto, ainda mais um texto de Marx, né? E aí, quando você pega o conjunto desses errinhos, dá uma diferença na leitura muito grande, né? Por exemplo, lá no livro 1, faltou uma expressão crucial na parte mais importante do livro. O Marx fala que as duas formas de trabalho contidas na mercadoria, trabalho útil, trabalho genérico, constituem o ponto em torno do qual gira a compreensibilidade da economia política. Então, para mim, isso é muito importante, isso é crucial. Marx está dizendo ali, ó, todo capital depende disso aqui. E aí a frase não traz que a mercadoria é composta por duas formas de trabalho. Ela simplesmente fala na composição da mercadoria. As duas formas de trabalho ela omite. Então, está tudo certinho. Você lê a frase, está certo. E a Ubu reproduziu do jeito que está na Abril. Agora, tem umas coisas da Ubu que eu acho que não estão legais. Por exemplo, no lugar de M, que o Marx usa para inserir a mais-valia nas fórmulas que ele utiliza, talvez com o intuito de facilitar o leitor, eles puseram MV no lugar de M. Mais-valia. Acontece que ali não é um texto, nem é uma abreviação. Na expressão matemática, MV é M vezes V. É M multiplicado por V. Aí você tira o sentido da expressão.
É como a tradução da Boitempo, que no livro 2 o tradutor traduziu circulação por curso. Fica ininteligível a tradução quando você substitui circulação por curso. Essa eu lembro que a gente discutiu. É. Claro, ele usa uma tradução que o Marx fez lá na Teoria do Dinheiro, em que ele chama a circulação do dinheiro de currency. Ele fala, o dinheiro não está circulando como uma mercadoria, ou seja, realizando um círculo completo. O dinheiro está permanentemente em curso na circulação. Então, ele usa, no lugar de circulação, naquela passagem, ele usa a palavra currency. Mas em outras passagens, o Marx fala em circulação do dinheiro. O pessoal que traduziu para Penguin Books, quando chega nesse ponto, eles falam, olha, o Marx usa aqui currency, mas na época dele, a palavra currency nem era utilizada mais, era uma palavra fora de moda, uma palavra... E aí eles põem circulação também. Mas acho que é isso. Você vê que é tudo útil, né? Tudo importante, mas economia mediante invenções, a economia dos excrementos da produção, que é a reciclagem e tal, o Marx já vai analisando tudo isso, e ele vai mostrando como isso só adquire viabilidade econômica a partir de uma certa quantidade produzida, né? Quando o resíduo é muito pequeno, ele nem é aproveitável. Mas quando você tem uma grande quantidade de resíduo, aquilo se transforma em matéria-prima de novo, né? Então, acho muito Mas esclarecedor. agora seria bom se transformasse, né? A gente está num momento que não sei se. Não, por exemplo, a gente vê aí o reaproveitamento de garrafas, de limalha de ferro, o Marx fala aqui naquela penugem de algodão que sai voando no processo produtivo. Quer dizer, aquilo eles deviam varrer e, dependendo da quantidade produzida, dá uma quantidade do que o Marx chama de excremento da produção muito grande, que se transforma em mercadoria e passa a ser vendido. Não, eu pensei no excremento da mercadoria, eu acho, agora. Esse tema da economia circular, dos resíduos que ficam do processo, né? Como assim? Não, é que agora eu pensei, tipo, nessa discussão da economia circular, que não tem esse processo de reaproveitamento dos produtos, assim, sei lá, tipo, na sistema da transição energética, os painéis solares, que aí se discute que se produzem muitos, eles duram tantos anos, 20 a 50, depender, e aí depois não conseguem reaproveitar aquele material, porque, enfim, Certo. tem estudos agora para produzir o material de uma maneira que seja reaproveitada. Foi nesse sentido, assim, que tem muitos materiais, tipo minério, né, essas coisas que se usam e muitas vezes não se reaproveitam. Claro, nem tudo é aproveitado, né? Por exemplo, a gente vê aí na área de computação, a quantidade de ouro por computador é pequena, ou por celular é pequena. Mas quando milhares de computadores são jogados fora, aí passa a se tornar economicamente viável tirar o ouro que está ali. E a pessoa vai obter uma grande quantidade de ouro.
Se é um ou dois, três, quatro celulares, dois, três, quatro computadores, não tem nem sentido pensar isso, mas quando são milhares. Agora, claro, uma parte significativa do resíduo não vai ser aproveitada. O reaproveitamento é de parte daquilo que o Marx chama de excremento de produção. Tem coisa que se transforma em vapor, transforma em fumaça, transforma em. Não tem como você reaproveitar aquilo. Você vê a grande quantidade de plástico aí no solo, no mar. Sacolas, copos. Que ele está falando do resíduo de produção, mas tem o resíduo do consumo também, né? Se bem que o Marx ele fala na utilização de resíduos de consumo. No livro 1 tem uma passagem que ele analisa os trapos importados da Índia. E aí, principalmente mulheres trabalhavam selecionando aquele material e aquilo vinha infectado com todo tipo de doença, né? Muitas pegavam varíola e outros tipos de doença. Mas, enfim, são as múltiplas operações, procedimentos, formas de agir, formas de organizar, visando ao aumento da taxa de lucro. Você vê que quando Marx fala na queda tendencial da taxa de lucro, no mesmo capítulo, ou no capítulo posterior, ele fala das tendências contrárias. As causas contrarrestantes, uma coisa assim. Pois é. Mas é muito boa essa parte, né? Porque aí tem esse mecanismo das causas contrárias, né? Porque daí explica a tendência da queda. É uma forma de ter a visão de conjunto, né, Pamela? Porque você não explica de maneira unilateral o processo. Você explica o processo, fala, tem uma queda tendencial. Mas, ao mesmo tempo, ele observa uma série de fatores que contrariam isso, que se desenvolvem contra isso. É por isso que ele chama de tendencial. Não é um processo unívoco, um processo unidirecional, um processo linear. É um processo dialético, é um processo contraditório, em que tem uma grande causa, que é a mudança na composição do capital. Aliás, ele já vai adiantar nesses capítulos que a taxa de lucro está relacionada exatamente com a composição do capital. Então, a tendência da produção capitalista é aumentar a composição orgânica do capital. Aumentar a composição orgânica do capital significa aumentar a parte referente a capital constante e diminuir a parte referente a capital variável.
Então, é usar mais máquinas, automatizar mais o processo e contratar menos trabalhadores em termos relativos. Embora a expansão das fábricas possa implicar uma contratação maior de trabalhadores em termos absolutos. Mas como Marx considera que é o trabalho do trabalhador que produz mais-valia, como ele considera que a massa de lucro é a massa de mais-valia e que a taxa de lucro é a relação da mais-valia produzida com o conjunto do capital, na medida em que a fração do capital que equivale a capital variável diminui, vai diminuir também a produção de mais-valia. Portanto, a taxa de lucro. Mas aí o Marx falou, olha, tem causas contrariantes. O salário pode ser rebaixado, a intensidade do trabalho pode ser aumentada, a jornada de trabalho pode ser aumentada. Você pode aumentar a taxa de lucro com a redução do valor das próprias máquinas, aumentando a produtividade do trabalho que produz máquinas. Então, ele vê um processo que é o predominante, que resulta da concorrência capitalista, que é esse processo de aumento permanente da produtividade do trabalho e que leva a uma diminuição da participação do trabalhador no processo. Diminuição relativa. E causas contrariantes, que a gente poderia chamar de, ou fatores contrariantes circunstanciais. O empresário tenta aumentar a duração da jornada, mas tem a luta dos trabalhadores pela fixação do horário de trabalho, pela redução da jornada de trabalho, pela melhoria das condições de trabalho. E tudo isso diminui a taxa de lucro. A obrigatoriedade da empresa fornecer equipamento de segurança para o trabalhador diminui a taxa de lucro. Isso resulta de luta de trabalhador. O meu ex-chefe anterior reclamava de comprar galão de água pra gente, imagina. É, exatamente, claro. Diminui a taxa de lucro dele, porque ele vai contabilizar isso no final do mês, no final do ano. Água, café, ar-condicionado. Por exemplo, lá na Volkswagen tinha uma botina de segurança que eles chamavam de papo amarelo, porque ela tinha o calcanhar amarelo, mas ela tinha uma biqueira de aço por dentro do couro, porque não era incomum o acidente ali de cair uma viga de metal, um pedaço de metal no pé da pessoa. Isso é caro. Caro do ponto de vista da taxa de lucro. Por exemplo, o Marx falando lá no livro 1, aqui também ele fala isso, de empresários que não punham
equipamentos super baratos de segurança nas máquinas, vão reduzir a taxa de lucro. A gente lá perdendo mão, sofrendo mutilações terríveis, quando uma peça barata poderia eliminar ou reduzir os acidentes. Não ponham. Aí ele fala, a partir de determinada data, os acidentes diminuíram, não porque os empresários começaram a pôr aquela peça na máquina, porque, por lei, a máquina já vinha de fábrica com aquela peça. E, por exemplo, tinha lá o setor da pintura, um setor altamente tóxico. O trabalhador tinha que tomar uma certa quantidade de leite a, a, num período de não sei quantos minutos. Isso tem custo. Você vê que dentro daquela política de conciliação de classes, de harmonização de classes, os nazistas desenvolveram aquele movimento no núcleo do qual estava a tailorização das fábricas alemãs, chamado beleza do trabalho. Então, simultaneamente com a melhoria das condições de iluminação, eles propunham que o empresário pintasse a fábrica de branco, fizesse um jardim em volta, montasse um restaurante para servir refeição quente no trabalho. Simultaneamente com isso, se desenvolve uma política de construção de bairros operários, casas bonitinhas, se passa a produzir um automóvel que o operário podia comprar, que é o Volkswagen. Mas o Volkswagen, no nazismo, ele se chamava KDF. Era o Kraft durch Freude. É a força pela alegria. É como na época da ditadura, né? Adquira um automóvel, você terá com ele a sua liberdade. A liberdade na época da ditadura é ter automóvel. Então aparece aí um outro elemento que é Tem um texto do professor do. Acho que eu já comentei até em algum dos nossos encontros do André Gors, que é a ideologia social do carro. Aí ele linka todo esse desenvolvimento ali do Fordismo e tal, e como penetrou na cultura norte-americana e depois ocidental, assim, a ideia do carro como um agente da liberdade, assim, um agente de... É interessante isso, né? O Gramsci não chega a entrar nesse detalhe, mas ele fala naquela sessão sobre o Fordismo, nos cadernos do cárcere, na política do Ford, de reduzir o custo do Estado para a empresa não ter que pagar tanto imposto e poder aumentar o salário e propiciar meios de consumo desenvolvidos ao ponto do operário poder comprar um automóvel, né? É o discurso até hoje, né, que se mantém hegemônico.
Exatamente. Então, é o sonho da casa própria, é a liberdade do carro. Era até irônico, né? No meio da ditadura, em pleno governo Médici, o carro como liberdade. Que o automóvel acabou se tornando talvez o mais importante fetiche aí desse pós-Segunda Guerra em especial, né? Porque o desenvolvimento dessa perspectiva só adquire plenitude fora da Alemanha após a Segunda Guerra. E esse processo também do carro ali como uma mercadoria por excelência ali no período, né? Que leva também a muitos países abandonarem. Foi o que aconteceu no Brasil, por exemplo, né? Com a Claro, questão da malha ferroviária e tudo mais. E daí eu sempre me racho, assim, quando vejo os memes e as piadas, tipo, em algumas cidades, não sei exatamente, acho que Los Angeles, tem uma entrada para a cidade, assim, onde tem diversas faixas, né? É uma autoestrada com dezenas de faixas, assim, e as fotos sempre, todas aquelas faixas todas lotadas. Aí um cara embaixo tem uma ideia, bah, se a gente construísse mais uma faixa. E aí eles vão construindo mais faixas, mais faixas. Aos poucos vai deixando de se tornar funcional também essa ideologia do carro, né? Eventualmente vai ter que ser revisto, que é também um processo que tem acontecido bastante na China, por exemplo, no capitalismo chinês, né? Tipo de desenvolvimento de um transporte público de massas com uma velocidade quase inconcebível para o ser humano, que tipo, facilita todos os processos de produção e reprodução do capital, né? Muito mais do que uma cidade totalmente engarrafada, né? Tipo, todo mundo chegando atrasado no claro, trabalho e claro. tudo mais. Não, você vê que nos grandes centros industriais, as empresas têm seus próprios sistemas de transporte de operários, em geral terceirizados, mas é próprio. Isso ocorre aqui em Santa Maria. Você pega uma Sulclean, ela tem uma frota. Eu não sei se é dela ou é terceirizada, mas eu vejo tanto na universidade, pegando o pessoal de lá, quanto quando eu estou no ponto de ônibus de manhã indo para lá, passo o ônibus da Sulclean e tem lá uma meia dúzia em cada ponto e ela vai levar para o seu ambiente de trabalho, né? Claro, guardadas as proporções, né, do contexto brasileiro, etc. Mas você vê que na Inglaterra, quando o metrô, em Londres, quando o metrô entra em greve, todo mundo resolve pegar o carro para ir para o centro, ninguém chega, porque fica tudo encalacrado. Os caras hoje cobram para a pessoa entrar no centro de Londres de carro, né? Então, claro, a ideologia do carro como uma forma de sanção material do individualismo, ela encontra seus limites também, né? Seus limites materiais. Que o automóvel é uma espécie de reavivamento do individualismo, né? De relegitimação do individualismo. Teve agora quando teve o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, teve o quê? 2 milhões de pessoas na praia. E aí circulando fotos e tal, aéreas, assim, do evento. Aí os gringos falando, ah, deve ter sido um caos, onde todas essas pessoas estacionaram o carro. Aí as pessoas respondendo, não, as pessoas foram de ônibus, foram de outras formas, tipo, não, não Metrô, é. Os caras não conseguem conceber uma forma de transporte de mobilidade urbana que não seja por meio de um carro, sabe? por exemplo, uma vez eu vi um plano de pôr um trem indo para a UFSM aqui. Tem até o sistema ferroviário já circundando a cidade. Baratearia
enormemente o transporte e facilitaria, né? Mas o interesse das empresas de transporte e a ideologia do automóvel, que está muito presente também, praticamente vetam um projeto dessa ordem, né? Agora, você vê que em vários países onde o capitalismo adquiriu um formato um pouquinho diferente, se desenvolveu mais e tal, o sistema de transporte público é muito eficiente, né? O carro fica com uma coisa para o final de semana, para poucas pessoas, deixou de ser aquela coisa para todo mundo, né? Aquela ferramenta da ideologia de harmonização de classes. Então, se você tem metrô toda hora, se você tem ônibus confortável toda hora, se você tem trem de alta velocidade, com uma boa frequência de horário, ligando cidades, inclusive à distância, eventualmente até o avião, por que você vai usar um carro? Bom, pessoal, mantemos o nosso calendário. Nós agora vamos ter mais dois. Vou abrir aqui o calendário. Nós vamos ter mais. Nós vamos ter no dia 21 de outubro, portanto, daqui a 15 dias, 5 capítulos, 8, 9, 10, 11 e 12. A transformação do lucro em lucro médio. É a seção 2. Nós estamos lendo por seções, né? Mas aí a seção 6, ela está dividida em 3 encontros. A seção 6, que vem logo depois da 2, né? Nós vamos pular capital comercial e tal. Já são as sessões sobre a renda fundiária. Aí são três semanas diferentes de debate. Então, a semana que vem a gente daqui a 15 dias a gente discute a seção 2, transformação do lucro em lucro médio e do valor em preço de produção. Está embutido aí. E aí depois a gente já volta à discussão da renda fundiária, a partir do dia 4 de 11. Por mim tá legal. Então tá. E aí a gente retoma a teoria da mais-valia. Pra mim Eu tá dei uma bom também. parada nessa relida não só nos capítulos que nós estamos discutindo, mas em vários outros do livro 3. Mas eu já estou sentindo falta da leitura lá do livro 4. Eu, Pois é, eu não me oporia a fazer intercalado, mas assim tá bom também. É que você leu até o capítulo 20 agora, né? Tu falou. E aí pois também. é, vamos pensar nisso. É, talvez a gente possa, por exemplo, eu vou dar uma olhada, a semana que vem, discutir mais um lotezinho da teoria da mais-valia, para a gente não abandonar o texto assim tanto tempo, né? Voltar a ser semanal, no caso, aí faz o da teoria da mais-valia semana que Aí, vem. intercalaria, a gente poria uma semana, a gente manteria a teoria da mais-valia e o outro, essa releitura aí do livro 3. O que Sim. você acha, Lucas?
Aí Por vai mim, pode. depender do nosso tempo. Eu até que tô meio de boa de tempo, assim, mas não é, talvez não seja toda quarta que eu consiga, assim, de 15 em 15 ficar melhor por conta da minha liberação no trabalho, mas eu posso tentar. Não, vamos deixar assim, então, porque senão a gente acaba desorganizando muito o processo. Uhum. Eu vou Beleza, dar uma então. Acho que olhada, não vai complicar muito. eu vou dar uma olhada lá no que resta do nosso calendário do livro 4, do que nós programamos, né? Porque a gente está no livro 2, no segundo volume do livro 4. Se não for muita coisa, a gente pode intercalar. Ou, eventualmente, até discutir junto, é, no lugar de intercalar, ficar semanal, a gente acoplaria o calendário do livro 4 a essa releitura do livro 3. A gente discute as duas coisas. Eu vou dar uma olhada, eu vou ver se é factível isso. Porque tudo está muito relacionado, né? O Marques repete muita coisa lá, a gente vê que muita coisa no livro 4 é elaboração do que ele exporia no livro 2, no livro 3. Não são coisas tão diferentes assim. Eu vou dar uma olhada e faço uma proposta. Mas talvez essa ideia da gente acoplar, a gente poderia, por exemplo, das 8 às. Por exemplo, nós estamos terminando aqui quase 9h30. A gente poderia discutir o livro 3, e aí, a hora que a gente achar que está mais ou menos esgotada a discussão do livro 3, a gente discute a parte do livro 4. Se for possível discutir as duas juntas, a gente discute as duas juntas. Eu acho que é possível. Aí, Então tá. aí tá. Aí é bom manter de 15 em 15 dias, né? Pra Eu discutir vou os manter dois de juntos. 15 em 15 dias, eu só vou aumentar a dose, vão pôr um pouco de metanol no etanol. Sim. Certo. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa Até noite. mais. Tchau.